a humanidade interpretava a morte como irreversível e as tentativas de ressuscitação eram consideradas blasfêmias. Porém, em meados dos anos 60, as técnicas para a ressuscitação se tornaram evidência científica e começaram a ser praticadas. E esse vídeo tem como objetivo apresentar o contexto histórico da reanimação cardiopulmonar. Entre as maiores discussões entre pesquisadores e médicos era saber qual termo seria apropriado para se utilizar, se era a reanimação ou a ressuscitação. Essas duas palavras elas provêm do latim, mas o sentido primordial de ressuscitar é restabelecer o movimento, ou seja, a vida. Reanimação ele significa o sopro, a respiração, como a vida e alma. Tendo a visão dos dois nomes, foram publicados mais artigos com o termo ressuscitação, que é a maior preferência dos autores. Isso significa que desde a antiguidade até os tempos atuais, ressuscitação é mais utilizada. Então, nosso vídeo será dividido em métodos antigos e métodos modernos da reanimação cardiopulmonar. O primeiro relato da reanimação está descrito na Bíblia, e se refere à criação de Adão, tendo Deus, soprando-lhe em sua boca, dando a vida. Ainda na Bíblia, no livro de Reis, está descrito que o profeta Eliseu, discípulo de Elias, reanimou um jovem, filho de uma sunamita. Bom, ainda nos métodos antigos, mas agora o foco está na ciência. Ela se iniciou com Galeno, que era conhecido como o primeiro dos médicos e filósofos. Em seu estudo, Galeno enxergava o corpo humano com os olhos da crença e da ciência ocidental, acreditando que o espírito vital estava presente nos seres animados. O espírito vital, que ele era chamado de pneuma, ele não consistia somente no ar, ele era um líquido que foi descoberto posteriormente, que era o sangue, juntamente com o ar. E essa junção desse líquido com o ar era formada a pneuma. Em meados de 476 a.C., no Império Romano, os métodos mais antigos de ressuscitação cardiopulmonar eram muito variados. Utilizava-se desde a aplicação de calor ao corpo inerte com objeto quente ou queimante sobre o abdômen. Esta técnica era chamada de fumigação, ou poderia ocorrer também a flagelação, que consistia em chicotear-se com xiga e outros instrumentos. Com o passar do tempo e com o avanço das pesquisas, a utilização do raciocínio lógico e dos métodos científicos, o cientista Paracelsus, em 1530, utilizou o foles de lareira para introduzir ar nos pulmões do indivíduo aparentemente morto. Esta técnica caracterizou as primeiras e rústicas tentativas de ventilação artificial. Entre 1700 a 1767, os índios navajos americanos, maias, incas peruanos e depois cidadãos ingleses utilizaram um método de reanimação que consistia na inserção de fumaça quente, que era reservada na bexiga de animais. Essa bexiga, ela colocada através do reto da vítima. No final do século XVIII, a metade do século XX, surgiram muitos métodos manuais de ventilação que envolviam a manipulação do tórax e ou do abdômen da vítima. A manobra mais utilizada era a da marinha alemã, que utilizava barris para rolar a vítima afogada. Em 1803, médicos russos passaram a adotar o método denominado enterro parcial da vítima. Aproximadamente, em 1812, os europeus chineses passaram a posicionar o corpo da vítima sobre cavalos em trote. Todas essas técnicas eram adotadas para a reanimação. Marshall Hall foi quem descreveu a alternativa de mudar a posição do corpo buscando a ventilação. Já no século XX, os métodos que na sequência persistiram foram a compreensão do tórax em decúbito dorsal, alternando com a elevação dos braços, que foi desenvolvido por Sylvester em 1858, e da compressão torácica em posição supina de Howard em 1871. O fisiologista Moritz Schiff descreveu que a compreensão direta do coração de cães gerava pulso carotídeo, e foi considerado o pai da ressuscitação moderna. Já no início do século XX, Schaffer desenvolveu uma técnica de compreensão com paciente decúbito ventral. Ela ficou popular devido à sua simplicidade de aplicação, ainda que tenha sido utilizado quase que exclusivamente nos Estados Unidos. Em 1932, tornou-se popular na Dinamarca o método de pressão no dorso e levantamento dos braços desenvolvido por Roger Nielsen. Em 1948, foi promovida uma conferência sobre reanimação, para responder à pergunta sobre qual era o método de escolha para a aplicação da ventilação artificial e os tipos preferidos da reanimação.
Essa pergunta foi feita pelas Forças Armadas Americanas. Ainda que não se tenha conseguido decidir sobre qual o método mais adequado para a reanimação sem aparelhos, a conferência reconheceu que vários equipamentos eram de extrema importância, se usados adequadamente e por indivíduos capacitados, tanto nos hospitais quanto nos campos. Essas pesquisas incentivaram maiores investigações, por exemplo, a de Karpovich e Haley, Winterberg e Nins, que confirmavam o que já estava descrito sobre os métodos manuais. Ao mesmo tempo, o grupo de Gordon realizou outros estudos com a finalidade de avaliar os aspectos circulatórios, os padrões de fluxo de ar, o gasto de energia, os fatores pedagógicos e de desempenho desenvolvidos nos métodos manuais. A conferência chegou à conclusão de que o melhor método era o da pressão nas costas seguido do levantamento dos braços e que outro método aceitável era o da pressão nas costas seguido do levantamento do quadril. Essas recomendações foram aceitas e começaram a ser implantadas por todas as outras organizações nacionais e federais americanas interessadas em reanimação. O primeiro relato de ressuscitação pelo método de ventilação boca a boca foi atribuído a Ilya Tossat em 1732, em um minerador de carvão. Em 1956, Peter Safar tornou a propor o uso da ventilação boca a boca na RCP. Mas quem foi Peter Safar? Safar foi um médico austríaco, nasceu em Viena em 1924 e faleceu em 2003. É conhecido como o pai da ressurreição moderna. Em 1948, se formou em medicina na Faculdade de Medicina em Viena. Trabalhou no hospital da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. E foi lá que ele iniciou seus estudos sobre vias aéreas. Durante este período, ele conduziu experimentos com James Elam e Ashton Gordon. Seus estudos foram publicados em 1958 no Jornal da Associação Médica Americana. Nestas pesquisas e em outras feitas posteriormente, Safar demonstrou a superioridade da ventilação boca a boca sobre todas as manobras manuais em adultos. Em 1958, foi promovida uma conferência sobre respiração artificial e chegou à conclusão que a respiração artificial boca a boca e boca a nariz eram métodos mais práticos de ventilação de emergência para um indivíduo apneico de qualquer idade. Após a conferência de 1958, confirmaram que a maior inclinação possível da cabeça para trás era o melhor método para abrir as vias aéreas superiores e facilitar a respiração boca a boca. Em 1960, um novo dado extremamente importante foi incluído nos conceitos de reanimação de emergência a partir da observação feita por William Carl Hoover, James Juder e Gary Kebacher, de que a compreensão sobre o terço inferior do externo, feita adequadamente, fornecia uma circulação artificial suficiente para manter a vida em animais e seres humanos com parada cardíaca. Estudos posteriores indicaram a necessidade de associação da massagem cardíaca externa com a respiração artificial para a técnica de RCP. Juntamente com as evoluções iniciais das técnicas de RCP, foram desenvolvidos manequins para treinamento da RCP. Asmund Lerdon criou então, em 1960, a Resusciam, e assim, os manequins tornaram-se fundamentais para um bom treinamento de RCP em todo o mundo. Em 1965, foi criado um relatório sobre os riscos e benefícios da RCP, onde sugeria que a RCP fosse uma técnica médica, para ser aplicada apenas por pessoas cuidadosamente treinadas. Em 1966, foi feito um novo relatório que mudou o conceito da técnica para a técnica de emergência e reforçou a necessidade de treinamento e retreinamento para garantir o reconhecimento imediato da necessidade de RCP e de sua boa execução, podendo ser aplicada apenas por profissionais da saúde. Henry J. Hemmerich nasceu em 3 de fevereiro de 1920 e faleceu em 17 de dezembro de 2016. Foi um médico dos Estados Unidos, creditado como inventor da manobra de Hemmerich, que foi a desobstrução das vias aéreas superiores por corpos estranhos, embora ainda haja debate sobre a sua real contribuição. Ele usou pela primeira vez aos 96 anos a manobra em maio de 2016 para salvar uma mulher com quem partilhava o centro. Antes demonstrou a manobra muitas vezes ao longo dos anos, mas nunca a tinha aplicado no cenário de perigo real. Os estudos feitos por Henry Hemmerich recomendavam um empurrão rápido para cima no abdômen do paciente, entre o umbigo e a caixa torácica, com o socorrista atrás da vítima que se encontrasse consciente, ou a cavaleiro para o paciente inconsciente.
Este interesse levou à aplicação genérica do método pelo público. Gordon e Gilder realizaram estudos em animais e humanos que demonstravam que este empurrão servia como uma técnica eficaz para o tratamento de emergência da obstrução total das vias aéreas por corpos estranhos. Posteriormente, em 1979, Reed realizou um estudo de 386 casos coletados e chegou na conclusão de que os métodos para a desobstrução das vias aéreas por corpos estranhos deveriam ser ensinados junto com outras técnicas de RCP. A primeira desfibrilação cardíaca com êxito em animais foi relatada por Cohen e Owen em 1933. No entanto, esta técnica foi deixada de lado até 1947, quando Beck e outros cientistas descreveram a aplicação de uma corrente elétrica diretamente no coração humano, usando a corrente alternada. Paul Zou, em 1954, relatou o uso da corrente elétrica alternada indiretamente através do tórax com sucesso, fazendo assim o início do uso do marcapasso transcutâneo. Em 1962, Bernard Low provou que o uso da corrente contínua era superior nas desfibrilações e iniciou os princípios da cardioversão elétrica no tratamento das arritmias. Bom, como para finalizar, com este vídeo nós podemos entender os métodos utilizados na antiguidade e os que são utilizados atualmente, como a respiração boca a boca, a massagem cardíaca externa e o método para a desobstrução de vias aéreas por corpos estranhos. E esse método ele consiste em empurrão rápido para cima no abdômen do paciente. Espero que tenham gostado. Agradecemos a sua atenção, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.